essas mudanças climáticas estão entre os principais desafios da sociedade atual. Os impactos são significativos e afetam desde a nossa saúde até a produção de alimentos. Mas qual será a responsabilidade de cada um de nós sobre essas transformações? É o que a gente sempre fala aqui no nosso programa, né, Marina? A gente faz questão de dedicar aqui um tempo, inclusive nos nossos quadros, né? Temos o quadro Laudato Si, em que a gente fala muito sobre sustentabilidade, preservação do meio ambiente, economia de água, porque a gente sabe que essas transformações climáticas não são naturais e a gente tem que fazer alguma coisa para barrar elas. É isso mesmo, eu queria assim, né? O nosso erro é pensar que nós não temos responsabilidade, né? Que o que a gente faz não vai fazer diferença. Faz sim, viu? O que cada um faz tem uma diferença, porque a responsabilidade é de todos, né? Quando a gente já trouxe até uma matéria aqui, por exemplo, uma reportagem sobre uma questão simples, né? A questão dos quintais aí. Muita gente vai lá e taca cimento no quintal, né? Fica tudo cimentado ali, porque aí joga uma água, vai ali, tá tudo certo. Mais fácil de cuidar, mais prático, mas e aí? Que contribuição que você está fazendo ali para o meio ambiente, né? Quando chove, essa água toda que cai vai para onde, né? Não tem por onde escoar, que a gente tem visto um problema sério aí nas grandes cidades, né? Então, assim, são pequenas mudanças que podem fazer a diferença, sim, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Se todos fizerem, imagine só, a diferença grande que não vai fazer. Então, cada um tem uma responsabilidade, sim. Eu e o que, como vocês já sabem aqui, eu já comentei algumas vezes, já morei lá em Joinville, né, em Santa Catarina, e lá é uma região que tem muita enchente mesmo, e que chove muito. Lá, inclusive, tem uma região lá no centro da cidade, que as empresas, as lojinhas, têm até já ali nas portas, elas têm um suporte para colocar um tampão, assim, já tem, todos têm, para colocarem ali, para que a água não entre na loja. Então, assim, é uma coisa que é corriqueira. Mas, e aí? O que é feito para mudar isso? Né? O que as pessoas fazem para mudar isso? Essa que é a questão, porque o clima está mudando, essas alterações acontecem e cada um tem, sim, uma responsabilidade, a gente tem que saber os motivos para que a gente vá atrás da correção, né, Wilker, principalmente. É disso que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Exatamente. A gente está preparando já o nosso entrevistado, né, Marina, para bater um papo com a gente sobre esses cuidados que a gente deve ter. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né, como a gente é capaz de se adaptar, inclusive, às coisas ruins, né? A pessoa vive ali com essa realidade de enchente, de ter a sua loja alagada, a sua empresa alagada ou a casa, muitas vezes, e se adapta para essa realidade. É uma coisa, assim, muito surreal da gente pensar, né? Em vez de solucionar esse problema, a gente acaba se adaptando ali para conviver com ele. E a gente não pode naturalizar isso. Essa deve ser a nossa preocupação, né? E a gente vai continuar batendo papo sobre esse assunto. Agora sim, nosso entrevistado já está aqui preparado. É o engenheiro civil, especialista em recursos hídricos e saneamento ambiental, Sidney Guzmão Agra. Sidney, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, mais uma vez. Obrigado pelo convite de estar com vocês, partilhando com os espectadores da TV Pai Eterno também. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Sidney, é o seguinte, o verão a gente sabe que é uma das estações mais esperadas por causa do sol brilhante, das férias, das praias, mas ao longo dos anos as características de cada estação têm mudado, né? Como que isso tem acontecido? Pois é, né? A gente tem vivido esse momento aí ainda de alguma incerteza por muitos, né? A gente não sabe ao certo se o clima do planeta está realmente mudando, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Em fato é que a gente tem dúvidas, né? Mas o fato concreto é que tem sido diferente. Isso é inegável, né? Se faz parte da variação natural ou se de fato a gente percebe uma mudança consistente, o que eu acredito que me parece que a gente já tem elementos suficientes para apostar numa mudança, né? Ainda que a gente não saiba direito em que direção que está indo, com que intensidade está acontecendo, mas a gente percebe que isso tem mudado. E o verão, né, no Brasil, ele muda muito, né, a forma como ele acontece, né? Mas a gente tem associado a esse período de mais calor, isso sim, é assim no Brasil inteiro, mas a gente tem períodos diferentes no que se refere à chuva, né? Em algumas regiões do Brasil, o verão é um período de mais chuva, enquanto que em outras regiões do Brasil, o verão é um período de mais secas, né? Então, é importante a gente também aprender que o Brasil é um país
muito grande, com muita variação interna no seu território, né? Certo. Sidney, bom dia para você. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas regiões onde as chuvas são mais prevalentes, né? Nessa época do ano, que é o verão. As chuvas, aí vem enchente, vem alagamentos em muitas regiões. Elas realmente preocupam nessa época do ano, aumentam bastante nessas regiões que já têm essa tendência? Sem dúvida elas preocupam, sem dúvida elas vão nos incomodar, como a gente gosta de brincar. É importante a gente frisar que essa chuva de verão é bem aquela pancada típica do final de tarde, né? Bem daquela hora da volta para casa, da saída do trabalho, de maior concentração de trânsito, né? São chuvas que são formadas por um processo, né, que tem a ver muito com essa concentração do calor ao longo do dia. Isso forma quase como que ilhas de calor, principalmente nas áreas mais urbanizadas, né? Esse calor forma uma ascensão muito brusca, muito rápida de ar quente carregando muita umidade, e ele vai esfriar rapidamente ao chegar na atmosfera e isso precipita de novo. Então a gente tem aquelas pancadas que elas são relativamente rápidas, né? São de alguns minutos, algumas horas no fim do dia, mas muito intensas. E sendo muito intensas, o sistema de drenagem urbana, o sistema de drenagem pluvial, não tem capacidade de escoar essas águas com essa agilidade, né? Com essa rapidez. Consequentemente, ocorrem esses alagamentos que a gente vê muito na região sudeste, né? Muito nessa região do Brasil, né? Muito comum. E infelizmente essa termina não sendo uma chuva muito interessante, por exemplo, para a recuperação de reservatórios, sistema de abastecimento, porque para essa finalidade o ideal é aquela chuva longa, aquela chuva menos intensa, aquela chuva que vem aos poucos, né? Então a gente fala que é um período de muita chuva, ela causa esse inconveniente, digamos assim, da enchente, da inundação urbana rápida, né? Mas ela não ajuda muito naquilo que também nos interessa muito, que é a recuperação dos mananciais de abastecimento, dos mananciais de geração de energia. Termina que não é a melhor chuva para essa outra finalidade. Isso é muito importante que você está destacando, porque a gente, quando vai falar sobre problemas climáticos, a gente fala muito sobre a seca, né? Aqui no Brasil, principalmente, a falta de chuvas é uma grande preocupação. Mas a gente tem que perceber que quando está chovendo demais, também não quer dizer que está tudo bem, então, né, Sidney? Esse excesso de chuva num curto período de tempo também pode ser reflexo da ação humana no meio ambiente, é isso? Também, né? Ou seja, a gente tem aí principalmente esse efeito que a gente está falando aqui, é um efeito muito urbano, né? Então tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a urbanização, com a concentração de áreas impermeáveis, né? Que formam essas ilhas de calor, né? E aí esses fenômenos são acelerados do ciclo hidrológico, porque a evaporação acaba acontecendo muito rápido e, consequentemente, chega na atmosfera e já precipita muito rápido de novo. E aí muito localizado, pouco, né, difundido, e o ideal, né, para uma chuva boa, como a gente diz, pensando em agricultura, pensando no abastecimento das cidades, pensando na geração de energia, é uma chuva mais constante, ela vai infiltrando no solo, recarregando esses mananciais naturalmente, né? E não é o que a gente tem nesse caso. Um segundo aspecto do nosso impacto pessoal, humano, né, que também causa problema nesses alagamentos típicos de verão, é a história do lixo na rua, né? Ou seja, a gente joga lixo inadequadamente, dispõe o lixo da coleta inadequadamente, e esse resíduo vai complicar, atrapalhar ainda mais o sistema de drenagem. Vai obstruir as bocas de lobo, vai obstruir os bueiros, vai diminuir a capacidade hidráulica das redes de drenagem, dos canais de drenagem, agravando ainda mais o efeito dessas pancadas intensas de verão, causando mais enchentes.
Lucigen, e são problemas aí visíveis, né, concretos mesmo, que a gente vê aí com os nossos próprios olhos, né? Agora, quando a gente fala de problemas mais, em dimensões maiores, né, como o aquecimento global, por exemplo, lá no começo da nossa conversa você disse que que não se sabe ao certo, né, se essas mudanças estão acontecendo ao longo dos anos. O que a gente pode dizer sobre isso? A quantidade de chuva, ela tem aumentado ou não? Ela prevalece da mesma forma? Esses problemas têm acontecido mesmo por causa dessas mudanças do homem mesmo, né, nas cidades? Então, na sociedade técnica e científica, a gente percebe opiniões divergentes, né? O que acontece de fato, assim? Nós monitoramos o clima no Brasil e no mundo como um todo há pouco tempo, né? Aqui no Brasil, quando a gente tem uma série de dados históricos com 60 anos, com 70 anos, nossa, é uma coisa gigante para o padrão brasileiro. Nossas estações de monitoramento têm 20, 30, 10, 15 anos, né? Ou seja, faz pouco tempo que o Brasil, que o país percebeu a importância de investir significativamente no monitoramento climático. Então, a história do planeta é imensa, a história do planeta, né, é muito grande para o que a gente conhece do monitoramento. Claro que a gente tem medidas indiretas para tentar entender como era o clima antes, dá para fazer isso percebendo camadas de gelo nos polos, dá para fazer isso olhando discos, né, aqueles anéis concêntricos num tronco de árvore, né? Então dá para perceber que há eras de mais intensidade de chuva, porque a árvore acabou crescendo mais, ou porque as camadas de gelo são maiores, e há épocas de mais escassez, porque esses discos são menos espessos na árvore, né? Então é uma forma indireta, mas o monitoramento em si ele é muito recente. Então fica uma questão se o que está acontecendo é uma variação natural do clima. O clima ele muda de tempos em tempos e da mesma forma que agora está aquecendo, que agora esses eventos estão ficando mais intensos, mais extremos, isso poderia mudar no final, mas há quem diga com muita propriedade também que com base nessas outras medidas indiretas as projeções de tendência são mais críticas, né? São realmente de que o clima do planeta está mudando. E essa mudança no clima traz consequências muito graves, principalmente pela forma como a gente usa a água no planeta, para a agricultura, para o abastecimento, para a indústria, para a geração de energia. Então, essa mudança no clima causa graves impactos na forma como a gente usa, além desses outros relacionados a enchentes cada vez mais frequentes, cada vez mais intensas e estiagens, né? Crises hídricas, como a gente tem convencionado chamar no passado recente, cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes. Então, de todas essas escolas, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto se é uma mudança definitiva ou uma mudança temporária. O que a gente precisa é se adaptar a esta mudança, porque essa mudança traz consequências na forma como a gente usa a água, traz consequências na forma como a gente se adapta a tudo isso. E a gente precisa mudar alguns hábitos para se adaptar a esse padrão de mudança. E como que isso deve acontecer? A gente vê grandes tragédias acontecendo nos centros urbanos, como você mencionou, principalmente na região sudeste. As chuvas chegam com muita intensidade, acontecem aqueles alagamentos, o sistema de drenagem às vezes não funciona tão bem. Como que isso pode mudar ao longo do tempo? A gente consegue adaptar as grandes cidades para receberem esse volume de chuvas sem trazer tanto prejuízo para as pessoas? A gente consegue, né? Como são eventos que, como você disse, causam muitos prejuízos, a gente pode e deve investir, né, em infraestrutura para evitar esse prejuízo. Então, há formas, né, de você tentar controlar esse escoamento com sistemas de drenagem, o que aí na região sudeste convencionou chamar de piscinão, esses grandes reservatórios que atenuam o pico da cheia, garantindo nos novos parcelamentos urbanos, nas novas áreas de expansão da cidade, áreas permeáveis suficientes para promover a infiltração no solo, ou mesmo dispositivos que propiciem
essa infiltração, valas de infiltração, trincheiras de infiltração, poços invertidos, né, que seriam poços onde a gente quer que a água infiltre, normalmente a gente faz um poço para extrair água, né? Enfim, a gente tem sim uma série de técnicas que podem nos ajudar do ponto de vista da construção, da urbanização, ser mais favorável à convivência com esses eventos de chuva mais intensos. Mas, principalmente, a gente precisa garantir que a estrutura que já está instalada tenha a sua eficiência garantida. E aí, dois papéis são importantes. O do poder público, na adequada manutenção, e nosso, cidadão, na prevenção, de não dispor lixo de forma inadequada, porque esse resíduo, esse lixo, vai terminar dentro do sistema de drenagem, agravando esses fenômenos aí dos quais a gente está falando, principalmente no caso das enchentes. É claro que não dá para a gente mudar o regime de chuvas, né? Isso a gente não consegue controlar, né? Então, a gente precisa controlar o que acontece com essa água depois que ela chega no solo. Certo. Cíntia, em vários aspectos da nossa vida a gente fala que corrigir, né, muito mais difícil do que prevenir, né? A gente falando de prevenção agora, o que seria mais interessante e mais importante, o fundamental? De repente, em relação às políticas públicas, até na questão de legislação para novas construções, cidades que estão aumentando, cidades que estão surgindo, é preciso uma grande mudança em relação a esse estilo de construção, a regras mesmo, legislação para proibir certas construções em alguns locais. Você acha que falta bastante isso ainda? Falta muito. A gente não tem regras ou diretrizes claras no que se refere à drenagem urbana no Brasil, né? Algumas cidades são situações isoladas, têm suas legislações municipais, mas não tem nenhum estado que tenha uma política de caráter mais regional. Então, isso é uma lacuna, né? Isso é uma lacuna muito grande. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente pensa muito no abastecimento de água, pensa muito no esgotamento sanitário, até pensa um pouco na questão dos resíduos sólidos, mas realmente a questão da drenagem a gente só pensa quando tem enchente, né? Quando tem esse tipo de inundação é que a gente lembra do sistema de drenagem. Então, sim, a gente precisa regrar melhor o padrão de ocupação das novas áreas de expansão das cidades, né? Garantindo áreas permeáveis, né? Ou seja, não dá para impermeabilizar tudo, tem que reservar uma parte do espaço urbano, do solo urbano, para promover infiltração, e a gente tem que dispor de técnicas compensatórias que ajudem a mitigar o impacto da impermeabilização, ou seja, devolvendo ao sistema a capacidade de infiltração ou mesmo retendo a água do escoamento superficial e ir liberando ela aos poucos, né? Já são muitas essas técnicas, né? A escola francesa, a escola australiana, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem regramento para a instalação desse tipo de dispositivo já muito bem desenvolvido, e a gente deve avançar no Brasil muito fortemente nesse tipo de medida para que a gente diminua esse efeito dos impactos dessas cheias urbanas, né, como a gente chama, que é bem um problema típico de drenagem mesmo. Tá certo, Sidney, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter trazido tantas informações importantes a respeito de um assunto que impacta na vida de milhões de pessoas. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Muito bem, eu que agradeço a vocês o convite e fico sempre à disposição para a gente bater um papo aqui.